Juízo investigativo. O catolicismo romano em Daniel 7, 25. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nesse momento nós estamos fazendo uma análise das convicções adventistas em torno da identidade católica romana como o poder anticristo descrito em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10 a 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17 e Apocalipse 18, tá bom? Agora eu gostaria de trabalhar dentro desta ampla questão, uma questão um pouco mais específica, remontando um pouquinho mais ao livro de Daniel, capítulo 7. Em especial o verso 25, mas nós vamos ler do verso 23 ao 26 por questões de contextualização, tá bom? Vamos dar uma lidinha nessas questões aqui, avaliar o que tais questões têm que ver com juízo investigativo, à luz da identidade do catolicismo romano no verso 25 desta profecia. E aí o profeta Daniel diz assim em Daniel 7, a partir do verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Bom, Daniel 7, versos 23 a 26, são mais ou menos assim um ápice da descrição daquilo que vem sido colocado no livro desde lá do verso 7, 8 do capítulo 7, tá bom? A partir do verso 7 se fala do quarto animal, que era terrível, espantoso, e etc. E ele tinha 10 chifres, e aí ele observa, entre os 10 chifres caem 3 e sobe um pequeno, e nesse chifre pequeno tinha olhos de homem e uma boca que falava com insolência, e aí assentou-se o tribunal e abriram-se os livros, e o ancião de dias ali está, e aí o chifre pequeno chama a atenção do profeta, e ele diz palavras insolentes e tal, aí até o animal foi morto, seu corpo foi desfeito, entregue para ser queimado. E aí Daniel vê o filho do homem vindo até o ancião de dias, e etc. E ele fica curioso para saber a interpretação sobre este quarto reino e este chifre pequeno. E aí o acompanhante do profeta Daniel começa a explicar até que a gente chega dentro aí da explicação dos versos 23 a 26 que a gente leu aqui. Dentro do entendimento historicista adventista em relação a essa questão, nós entendemos o catolicismo romano como esse chifre pequeno, que é descrito aqui como um reino diferente dos demais reinos, e ele é diferente no ponto de agora estar voltado não somente às questões horizontais de domínio terrestre, mas às questões verticais, e agora blasfema contra Deus e profere palavras contra Deus. E aí, ao assim fazer, ele magoa os santos do Altíssimo e ele cuida em mudar os tempos e a lei. Uma coisa interessante é que os santos são entregues nas mãos desse poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e aí se instaura, né, o tribunal que há de lhe tirar o domínio para, com vistas a destruir e o consumir até o fim. Beleza. Inclusive é interessante, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. Inclusive a gente lembra aí que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio e agora esse chifre pequeno de Daniel 7, ele pode agir por 3 anos e meio profeticamente falando.
Isso é bastante interessante, já é uma das primeiras indicações que esse poder seria um poder anticristão, que tentaria de alguma forma contrafazer a obra de Cristo, colocar-se em nome de Cristo, mesclar-se com a identidade de Cristo, e etc. Depois esse poder vai ser descrito lá em Apocalipse 13 como tendo sido ferido de morte, mas sobrevivendo, e a terra toda se maravilhando, adorando a besta e etc. Então existe ali uma certa morte e ressurreição desse poder, né? Lá no contexto de Apocalipse 13, que é um bicho de 7 cabeças e 10 chifres, e aí se você reúne todos os animais de Daniel 7, em relação a cabeças e chifres, são 7 cabeças e 10 chifres, mostrando que Daniel 7 é o texto antecedente que vai ser recapitulado em Apocalipse 13. E aqui, dentro de toda esta questão, existe uma marca da identidade deste poder como um poder que iria mudar a lei de Deus. E o Adventismo entende esta imagem como sendo cumprida na Igreja Católica Romana. Beleza? E aí eu trago mais uma vez para vocês o Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim. E nós vamos ler algumas coisas muito interessantes que o catolicismo romano prega e ensina a respeito da lei de Deus, especialmente no contexto dos 10 mandamentos, tá? E também em relação àquilo que o catecismo chama do terceiro mandamento, dito fazer referência a guardar domingos e festas, tá bom? Ok. Então vamos conversar um pouquinho a esse respeito. E o Catecismo da Igreja Católica, página 541 em diante, nós vamos ler da página 541 até a página, deixa eu dar uma olhada aqui, 572, naturalmente não vamos ler tudo entre essas duas páginas, mas tudo que a gente vai ler vai estar entre essas duas páginas. E aí o Catecismo Católico, dentre outras coisas, diz o seguinte: o seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos 10 mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa do seu mestre, que é o cumprimento perfeito dela. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos 10 mandamentos. Jesus, com efeito, retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito na ação, em ação, na letra deles. Opa, extremamente interessante. Até aqui, nós adventistas concordamos com o Catecismo da Igreja Católica 100%. A lei não foi abolida, seguir a Cristo inclui o cumprimento dos 10 mandamentos, o homem é convidado a reencontrar a lei na pessoa de Cristo, que a cumpriu perfeitamente, e tudo aquilo que o Novo Testamento diz não deve e não pode ser dissociado dos 10 mandamentos. Agora temos o Novo Testamento. Então não precisamos mais nos ater aos 10 mandamentos. Podemos roubar, matar, mentir, adulterar, transgredir isso e aquilo. O Catecismo Romano está dizendo que não, ainda que Jesus tenha retomado os 10 mandamentos, mas agora trazendo não meramente a letra, mas o espírito por detrás deles. E aí não é só não matarás, é não matarás e nem terás ódio, porque o ódio é a raiz do assassinato. E aí Cristo vai aprofundando o sentido dos 10 mandamentos, em vistas, né, ao espírito da lei, não somente a letra, e vai dando o seu sentido mais profundo. E o crente do Novo Testamento é chamado a reencontrar os 10 mandamentos dentro desses profundos sentidos trazidos na pregação de Jesus Cristo. Maravilha, concordamos 100% com o catecismo nesses pontos. Aí o catecismo continua dizendo assim: a palavra decálogo significa literalmente 10 palavras. Deus revelou essas 10 palavras a seu povo no Monte Sagrado. Ele as escreveu com seu dedo, a diferença dos outros preceitos escritos por Moisés. São palavras de Deus de modo eminente. Foram transmitidos no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento, os livros sagrados se referem às 10 palavras, mas é em Jesus Cristo, na Nova Aliança, que será revelado o seu sentido pleno.
O Decálogo deve ser entendido em primeiro lugar no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança. Formulados como mandamentos negativos, proibições, ou a maneira de mandamentos positivos, como honra teu pai e a tua mãe, as 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O Decálogo é um caminho de vida. Não há o que discordar do catecismo católico em relação a essas questões, que inclusive as articula muito bem articulado. Muito legal, muito bacana mesmo. Nota 10 para quem escreveu o Catecismo da Igreja Católica dentro desta questão. Bem interessante mesmo, tá bom? Inclusive fazendo diferença entre os 10 mandamentos de um lado e os demais escritos de Moisés do outro, em função de que nos 10 mandamentos Deus escreve as tábuas com seu próprio dedo. Eminentemente aqui estamos diante da palavra de Deus, né? Os 10 mandamentos, que deve naturalmente ser entendido no contexto do Êxodo e etc. Proibições e mandamentos positivos que retratam uma vida liberta do pecado. E o pecado vai ser a transgressão desta lei, vai dizer o Novo Testamento, etc. Beleza, acho que o catolicismo não vai discordar muito desta questão. Então até aqui estamos em absoluta e perfeita harmonia com o que o Catecismo da Igreja Católica diz. Aí, na página seguinte, página 543, o Catecismo diz assim: esta força libertadora do Decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o descanso do sábado, destinado igualmente aos estrangeiros e aos escravos. Aí mostro para vocês aí o texto bem sublinhado aí, né, com marca-texto aí no meu catecismo, inclusive que já marquei isso aqui com esse marca-texto há muitos anos atrás, né? Então existe uma força libertadora na lei de Deus no Decálogo, que aparece em vários mandamentos, dentre eles na ideia do descanso sabático que se destina não somente aos judeus, mas também aos estrangeiros, inclusive aos escravos e aí até aos animais e etc. Beleza, bacana. Aí, na página 544, existe um tópico do Decálogo na tradição da Igreja. E aí, o Catecismo diz assim: fiel à Escritura e de acordo com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao Decálogo uma importância e um significado primordiais. Então, a tradição da Igreja Católica diz reconhecer a extrema importância e o significado primordial dos 10 mandamentos no contexto da Escritura e etc. Então, ok, o Catecismo está dizendo que reconhece os 10 mandamentos pela força da Escritura e pela força da tradição de igual forma. Aí, página 545, os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor a Deus e do amor ao próximo. E continua dizendo assim: os 10 mandamentos obrigam os cristãos, e o homem justificado ainda está obrigado a observá-los. O Concílio Vaticano II afirma essa mesma doutrina. Como sucessores dos apóstolos, os bispos recebem do Senhor a missão de ensinar, pregar o evangelho a toda criatura, a fim de que todos os homens, pela fé, pelo batismo e pela observância dos mandamentos, alcancem a salvação. E aqui é uma questão interessante, né? Eu discordo do que aqui está dito, que a vida eterna é ganha por este conjunto de questões, fé, batismo mais observância dos mandamentos, ainda que as coisas estejam colocadas de uma forma bastante interessante, né? A exigência do amor a Deus e do amor ao próximo se materializam nos 10 mandamentos, se refletem nos 10 mandamentos, estão presentes nos 10 mandamentos. E o homem justificado não é porque está justificado que está desobrigado de obedecer os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos ainda obrigam os cristãos justificados. Eu vou discordar aqui um pouco dessa fórmula de salvação pela fé, pelo batismo, mais observância dos mandamentos, mas aí é uma ampla discussão que contextualiza um pouco da soteriologia católica versus evangélica e muitas polêmicas em relação à soteriologia adventista também. Não vou entrar muito profundamente nisso, só vou marcar aqui a minha discordância, tá bom?
Aí na mesma página, ainda no último parágrafo, o catecismo diz assim: o decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. As duas tábuas se esclarecem mutuamente e formam uma unidade orgânica. Transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Praticamente não há o que discordar aqui. Fantástico, excelente, bem escrito e, sobretudo, ortodoxo, correto e verdadeiro nestes pontos, tá bom? Então, até aqui, de tudo que eu li no catecismo em relação aos 10 mandamentos, eu só discordei de uma coisa. Do resto, então 99% disso aqui é ortodoxo, correto, verdadeiro. Maravilha. Aí, próxima página, 546, o catecismo diz assim: os 10 mandamentos pertencem à revelação de Deus. Ao mesmo tempo, ensinam-nos a nossa verdadeira humanidade. Embora acessíveis à razão, os preceitos do Decálogo foram revelados para chegar a um conhecimento completo de certas das exigências das leis naturais. A humanidade pecadora tinha necessidade dessa revelação. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina, que nos é proposta na Igreja, e por meio da consciência moral. Aqui existe uma questão interessante, né, da relação entre os 10 mandamentos e a lei natural, que remonta a muitas discussões sobre se existem padrões morais absolutos ou não, se a moralidade é algo relativo a culturas e épocas específicas, tá? Existe uma pujante discussão no mundo acadêmico, filosófico, científico, ateus versus ateístas e etc., em torno dessa discussão, tá? Mas o catecismo está dizendo que os mandamentos de Deus, no ponto dos 10 mandamentos, refletem a lei natural, mas como uma expressão privilegiada, que nós temos necessidade em função do nosso pecado. Então, apesar disso ser uma lei natural, que não deve roubar, matar, adulterar e várias dessas outras coisas, Deus ainda deu a revelação justamente para que a gente, em nome do nosso pecado, não viéssemos a ter nenhuma dúvida de que tais coisas são errados. Aqui, porém, entra uma questão que já começa a contextualizar aquilo que vai ser o cerne da minha discussão aqui. Olha o que o catecismo diz de novo. Conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina, que nos é proposta na Igreja e por meio da consciência moral. Então aqui, o catecismo faz uma questão assim. Nós conhecemos os 10 mandamentos pela revelação e pela nossa consciência, passando por aquilo que está presente na Igreja. A Igreja agora se torna uma das instâncias da presença dos 10 mandamentos que estão na revelação e na nossa consciência como lei moral. Então existem lá os 10 mandamentos da revelação, os 10 mandamentos na consciência moral, mediados de alguma forma pela Igreja, em função da qual nós temos acesso à revelação, tá? Mais ou menos é isso aqui que está sendo dito, e a partir daqui, daqui a pouquinho, a gente vai conseguir discordar um pouco mais do catecismo, mas até aqui está 99% correto, tirando esta questão aqui da introdução da Igreja nesse meio todo aqui, que vai ter uma implicação bem pesada daqui a pouquinho. A gente precisa pensar com bastante seriedade. Aí o catecismo continua. Visto que exprimem deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam, em seu conteúdo primordial, obrigações graves. São essencialmente imutáveis, e sua obrigação vale sempre e em toda parte. Ninguém pode se dispensar deles. E aí eu grifo para vocês aqui, essencialmente imutáveis, né? Essencialmente imutáveis são os 10 mandamentos de acordo com o catecismo. Ok, desta frase não discordarei, mas de que o catecismo de fato vê os 10 mandamentos como essencialmente imutáveis, não poderei concordar de forma alguma, porque daqui a pouquinho a lei de Deus diz X, o catecismo diz Y, e aí vai ficar um pouco complicada esta questão da essência imutável dos 10 mandamentos, tá bom? Maravilha. Aí a gente pula algumas páginas e chegamos à análise católica romana daquilo que eles chamam de o terceiro mandamento.
E aí você vê destacado aí em vários momentos a palavra sábado, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. E aí é sábado, 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 sábado para todo lado. No Catecismo da Igreja Católica, vou ler para vocês aí algumas frases. Página 567. O 3º mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O Senhor Deus ordenou a guarda do dia de sábado. E aí, no último parágrafo desta página, está escrito assim: o agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no 7º dia, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo pobres, retomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma pausa. É um dia de protesto contra as escravidões do trabalho e o culto do dinheiro. Bacana. Na letra da lei, não há o que discordar do Catecismo da Igreja Católica. A página seguinte, 568, o Catecismo diz assim: o Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Tá aí, marcado em verde aí para vocês, tá? Jesus nunca profana a santidade desse dia. Maravilha! Não há o que dizer. Inclusive a citação de Marcos 2:28 aqui, o Filho do Homem é Senhor do sábado. A partir daqui, o Catecismo Católico, sem muita justificativa, traz uma discussão relativamente secundária em relação ao mandamento do sábado, que é a discussão sobre a ressurreição. E aí o Catecismo diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no 1º dia da semana. Enquanto o 1º dia, o dia da ressurreição, lembra a primeira criação. Enquanto o 8º dia, que se segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Aí existe uma citação de São Justino, se não me engano, São Justino Apole 1,67. Essa aqui é a referência, tá bom? É o nosso amigo Justino aí para vocês darem uma olhada, que escreve o seguinte: reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o 1º dia, após o sábado dos judeus. Não é mais o sábado do Senhor teu Deus, tá? É o sábado dos judeus. Mas também o 1º dia, em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. E agora, existe um subtítulo curioso aqui no Catecismo, né? Domingo, a plenitude do sábado. Bacana! E o Catecismo diz assim: o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. E o Catecismo continua: o domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascual, deve ser guardado em toda a igreja como dia de festa de preceito por excelência. Aí, continua-se na página 570. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm obrigação de participar da missa. Satisfaz o preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia, a não ser por motivo sério. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave.
A participação na celebração comunitária da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. E aí, por fim, eu leio mais 2 parágrafos para comentar. Santificar os domingos e dias de festa exige esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidade a outro o que lhe impediria de guardar o dia do Senhor. Quando costumes e necessidades sociais exigem de alguns o trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar excessos e violências causadas às vezes pelas diversões em massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito a seus empregados. Os cristãos precisam envidar esforços no sentido de que todos os domingos e dias de festas da igreja sejam feriados legais, legislativos. A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e alegria e defender suas tradições como contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade. O que aconteceu com os mandamentos essencialmente imutáveis do Catecismo da Igreja Católica? Essencialmente imutáveis. O que aconteceu com eles? Porque agora um dia foi substituído pelo outro, meramente de acordo com a conveniência e a palavra da Igreja. Inclusive, é bem interessante, né? Eles colocam com todas as letras, não é coisa que eu estou inventando, não. O mandamento é de quem? O mandamento da Igreja. A igreja está fazendo um mandamento. E se você não cumpre o mandamento da igreja, o que acontece com você? Você tem um pecado grave. Ou seja, agora a lei da igreja define o que é pecado e o que não é. Na Bíblia não está, na lei de Deus não está, nos 10 mandamentos não está, mas a igreja falou e você não obedeceu, você está em pecado. Porque a igreja disse e você não obedeceu. E isso aqui vai ser imposto pelos poderes públicos e pelos patrões em nome das tradições. Você já leu a CLT? A CLT brasileira traz lá as questões lá, de tem que folgar no mínimo tantos domingos lá, não sei o quê. Domingo, dia de descanso sagrado, dedicado ao Senhor, de acordo com a lei de Deus. Não é bem de Deus essa lei. A lei do homem, a lei do Papa, a lei do colégio dos bispos, dos cardeais, do magistério, da Igreja Católica, a lei da Igreja. E agora a lei da Igreja, segundo o Catecismo Católico, terá que ser entendido como lei do Senhor. Isso aqui é uma coisa completamente abominável e absurda. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Em resumo, a igreja é o Senhor. O que a igreja diz é o Senhor que diz. Não importa se na lei do Senhor, dada no livro do Êxodo, de acordo com as próprias palavras do catecismo, se manda guardar o sábado e não há nenhuma prescrição para sua substituição pelo domingo no contexto da Nova Aliança. Inclusive não há tal especificação no Novo Testamento. De maneira que tal questão coloca diante de nós novamente Daniel capítulo 7. E o que foi que o profeta viu em visão neste capítulo? Um poder blasfemo que fala contra Deus mudando a lei de Deus. Simples assim. Ou complexo assim, não é verdade? E agora, em nome de Deus, em nome da autoridade da igreja e dos apóstolos e dos bispos e não sei mais de quem, o mandamento da igreja determina o mandamento do Senhor, Deus manda guardar o sábado, a igreja manda guardar o domingo, e a quem você obedece?
inclusive com esse quê de ameaça de que haverá uma imposição ou que deve haver imposições governamentais para garantir que as pessoas guardem o domingo e etc. Sendo que isso não faz parte da lei de Deus de forma nenhuma, em lugar nenhum. Dentro da visão adventista, tal característica do catecismo da Igreja Católica coloca o catolicismo em cumprimento claro, específico, direto, inequívoco, insofismável de Daniel capítulo 7, verso 25. E agora, aquela que se chama Santa Mãe Igreja, aquela que se chama detentora da lei do Senhor, é a que ordena a transgressão da lei do Senhor. E é chamada da mãe das meretrizes e das prostituições da terra, em Apocalipse 17. Bêbada com sangue dos santos e adornada de púrpura, escarlata e pedras preciosas. Só não enxerga quem é cego. Acho que quem até é cego, mas não é surdo, já está conseguindo enxergar também. Portanto, é nessas bases que compreendemos o catolicismo romano como o chifre pequeno de Daniel 7, que contextualiza a vinda do juízo investigativo, que será melhor e mais profundamente ampliada e aplicada em Daniel 8, com a purificação do santuário no contexto da perspectiva da obra do juízo pequeno. E isso vai nos conduzir à importância, da doutrina do juízo investigativo em função desta questão como um todo e desta questão como um todo em função do juízo investigativo. Então, essas são um pouco das bases da nossa compreensão, que cremos ter absoluta base bíblica para que afirmemos com todas as letras: a Igreja Católica Romana é o chifre pequeno de Daniel 7.